Oi gente, aqui é a Bruna, eu já tenho 3 releituras de Frankenstein pra compartilhar com vocês. 2018 marca 200 anos de publicação de Frankenstein, da Mary Shelley. E tá todo lugar, todo mundo falando de Frankenstein. Eu finalmente li o livro esse ano. Foi bem diferente do que eu esperava. Nossa, eu esperava uma coisa completa, nada... Eu realmente não esperava o livro que eu li. Mas tudo bem, porque no final foi bom, no final eu gostei do livro. E se tem uma coisa que eu tenho gostado muito de ler nos últimos 2, 3 anos, até porque tem chovido isso, é releitura. Muda as histórias, tudo, que tem muito problema nas histórias, quer ficar tudo bom. Primeira coisa que eu vou recomendar é Frankenstein MD, que é uma websérie, foi produzida pelos mesmos produtores de Os Diários de Lizzie Bennet e Emma Approved. Ela tem o mesmo formato de vlog que essas duas outras séries, só que aqui a protagonista é Victoria Frankenstein. Ela é uma estudante de medicina que tá quase se formando e ela quer revolucionar a medicina, de algum jeito. E aí ela e um amigo dela, a Iggy, começam essa websérie pra mostrar os experimentos que eles têm feito. No meio dessas gravações, o cameraman amigo deles, Robert, viaja pro Alasca, né, porque as pessoas viajam pro Alasca assim, na moral, e ele sofre um acidente e ele morre. E a Victoria fica inconformada com isso e ela decide que ela vai trazer ele de volta à vida. Tan, tan, tan. Então dá pra ver que segue, né? A linha de Frankenstein, né? Vocês conseguem ver a semelhança. Ter uma mulher como a Frankenstein dá uma perspectiva diferente pro negócio, até porque muitas questões do livro original giram muito em torno do homem, com o complexo de Deus e rejeição de mulheres e tudo mais. Alguns outros personagens têm essa troca de gênero também. E a série de eventos é bem parecida, só que Frankenstein termina de outro jeito ali, né? Não vou falar mais nada, mas termina de outro jeito. Eu gostei muito como terminou, achei que foi justo, é um final sucesso. Assim como as outras duas séries que eu falei, a Lizzie Bennet Diaries e o Emma Approved, ela é uma série transmídia, então tinha um blog, se eu não me engano, tinha Twitter também dos personagens. Só que essa série foi lançada em 2014, então eu não sei se ainda tá tudo disponível e como é que tá, mas são 25 episódios, é bem pouquinho, infelizmente. Eu já sabia que tinha essa série, mas eu nunca tinha visto porque eu não tinha lido Frankenstein, porque eu não vou assistir a série sem ler o livro, né? E aí acabou que quando terminei de ler o livro, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir atrás dessa série pra assistir. Mais original e ao mesmo tempo bem fiel à história. Eu gostei. Segunda releitura pra recomendar pra vocês, obviamente, é A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Primeiro porque a Kirsten White é maravilhosa. Tenho todas as provas agora de ser a mulher maravilhosa. Esse livro foi lançado justamente porque, né, 200 anos de publicação do livro e tal, então encomendaram esse livro e falaram: Kirsten White, você quer escrever esse livro aqui? Ela, opa, quero! Então ela escreveu o livro. E ele segue até uma boa parte a série de eventos da obra original, só que, né, como o título vê, ele dá o foco na Elizabeth Frankenstein, ou Elizabeth Lavenza. É Lavenza que fala? Lavenza. Que no livro original é a prima do Victor, mas aqui em A Sombria Queda ela tem uma origem diferente. Ela é uma menina que foi adotada pela família Frankenstein justamente pra ser amiga do Victor, que era um menino muito quieto, muito solitário, meio esquisitão. E ela sabe que ela tá ali por causa do Victor, porque ela consegue controlar e cuidar o Victor de alguma forma. E ela também entende logo desde criança que a sobrevivência dela, que a vida tranquila que ela tem, tudo depende dela continuar nessa boa posição com o Victor. Então quando ele viaja pra fazer a faculdade, passa muitos meses sem mandar carta nenhuma, sem falar nada, ela pensa, bom, ele me esqueceu, não posso deixar que ele se distancie assim, porque o que vai acontecer comigo? Lógico que ela tem sentimentos ali com o Victor, né, óbvio, mas pensando na própria sobrevivência, ela vai pra Ingolstadt junto com a Justine, que mora com eles, que cuida dos irmãos mais novos do Victor, pra achar esse menino, gente, são 1000 homens. E chegando lá, ela encontra o laboratório dele, sabe que é algum problema ali, que ela tem que proteger ele. Então dá pra ver que o relacionamento deles é um pouco problemático, porque é um tanto obsessivo e nada saudável. O que eu gostei dessa releitura especificamente, porque ela tem uma vibe muito diferente da obra original, que é super dramática. É um romance contado em cartas, então tem outro formato de texto. Aqui a gente tem a história em primeira pessoa da Elizabeth. E o original é super dramático, é super, oh meu Deus do céu, porque era romance da época, sabe? Era um romance bem romancezão, a la Byron. E ao invés de ser super dramático... que bom, helicóptero. Isso é um helicóptero ou um avião? Aqui a gente tem mais uma vibe de mistério, é muito mais ativo, principalmente por ser a Elizabeth, que é um personagem que no original some, ela só existe pra 2 motivos ali do negócio. Aqui ela é a principal, então ela carrega mais o seu lado da história. E é interessante que a gente vê que a história do Frankenstein tá acontecendo, só que a dela acontece em paralelo. Meio que uma complementa a outra, sabe? Uma vibe meio spin-offzinha, assim. Porque acontece tal coisa na história dela. Quem já leu o livro, então é essa parte aqui que aconteceu, esse negócio aqui. Ou então quando a gente pensa na história do Frankenstein, fica, nesse momento aqui, ó, Elizabeth tá fazendo isso aqui. É que a Elizabeth tá dentro da história, só que ela sabe que tá acontecendo alguma coisa, mas ela não sabe o que tá acontecendo, porque não é a história dela ali, é outra história justamente que tá acontecendo em paralelo. Isso em alguns momentos é muito legal, em alguns momentos eu achei, putz, mas, né, ela tinha que tá na frente ali da história. Eu tive a oportunidade de conversar com a autora sobre como foi escrever essa história, a importância de Frankenstein pra ela como leitora e como foi todo o processo criativo. Até aqui na nota da autora, no final do livro, tem um pouco sobre por que ela escolheu contar a história da Elizabeth
Elizabeth, desse ponto de vista e tudo mais. Mas se vocês quiserem ver essa conversa que eu tive com ela, é só clicar no card aqui em cima ou no link aqui na descrição pra assistir. E ela é a pessoa mais fofa da face da terra. E a última indicação que eu tenho pra vocês é uma série que se chama The Frankenstein Chronicles, que essa aqui, ela é bem mais livre em termos de releitura. É uma série, sim, tem Netflix, antes vocês perguntem. E ela não conta exatamente a história do livro. Aqui o protagonista se chama John Marlock. Agora esqueci como é que fala o nome do homem. É o Ned Stark, que durante uma investigação ali pelas bordas do rio Thames encontra um corpo que é todo remendado, assim, todo costurado, pedaços de corpos, e ele não entende, leva pra polícia, com um perito, e fala, olha, isso aqui não é uma pessoa, isso aqui nunca esteve vivo. Isso aqui são vários pedaços de várias pessoas mortas. E aí todo mundo fica, oh meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? E aí ele vai se aprofundar nessa investigação porque ele quer saber o que raio que tá acontecendo. E o contexto histórico aqui é que é justamente a época que a Inglaterra tá voltando no ato da anatomia, o Anatomy Act, que ele foi efetivado em 1832, eu acho. E esse é o ato que vai permitir que corpos sejam doados para médicos e para estudantes de medicina, para faculdades, para estudar a anatomia do corpo humano, estudar cirurgia, que era uma coisa que estava crescendo nessa época, em 1800 e pouquinho. Só que teve muita polêmica na época por diversos motivos religiosos, e dizendo que os únicos corpos que iam ser estudados iam ser o corpo das pessoas pobres, porque as pessoas ricas iam querer fazer todo o ritual, enterro e tudo mais. Então era algo super elitista. E também um grande problema foi porque existia todo um mercado escondido ali, secreto, de ladrões de cadáveres, ladrões de tumbas, que roubavam os corpos das pessoas, que ninguém ia lá chorar ou ninguém ia sentir falta, justamente para vender para hospitais e médicos e pessoas que precisavam estudar esses corpos para avançar a medicina. O que é muito legal dessa série, que faz a ponte mais forte com Frankenstein, é que o Marlowe encontra com a Mary Shelley, o livro dela já foi publicado nessa época, e aí ele conversa com ela, e ele acha que o assassino tá se inspirando no Victor Frankenstein dela. Ele também encontra com o William Blake, que é um poeta e amigo da Mary Shelley na época, e a investigação vai se aprofundando. Eu achei legal também porque, assim, poderia ter acontecido justamente com o próprio Victor, né, se a gente não soubesse que nesse universo já tem o livro, já tem a Mary Shelley ali, poderia ser uma investigação de quando o Victor tava montando a criatura, como facilmente pode ser um assassino que realmente se inspirou em Frankenstein pra poder fazer tudo isso, né, porque seres humanos são doidos, não dá coisa pra eles que eles vão fazer igual. A série tem 2 temporadas, cada uma com 6 episódios, falta 1 ou 2 episódios da primeira temporada ainda pra eu assistir, mas eu fui assistindo quando eu vi a Mary Shelley e falei, ai, que legal! Mas eu tenho que ressaltar é que a gente tem ali, né, o personagem principal, o John Marlowe. Ele é um cara super do bem, e ele é um policial honesto, mas e adivinha, gente? A esposa e a filha dele morreram. Olha só, e fica sofrendo por causa disso, e porque ele não protegeu elas. Começa a série com 2 personagens mulheres mortas, que uma não basta, né? Tem que ser 2 pra poder motivar o personagem masculino a fazer as coisas. Então, né, é um velho caso do Fridging, e quem não sabe eu posso explicar em outro vídeo, mas basicamente é você botar a personagem feminina numa situação de morte ou abuso ou alguma coisa ruim acontecer com ela, só pro personagem masculino ter uma motivação ou ter alguma coisa pra história dele seguir em frente, sabe? Nada que a gente não tenha visto em diversos outros trabalhos artísticos por aí, mas é sempre bom ressaltar porque a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Então, se você gosta de Frankenstein ou não gostou e aí quer ver uma perspectiva diferente do negócio, essas são 3 releituras que você pode procurar. Clica na enquete aqui em cima, me diz qual dessas te deixou mais curiosa pra conhecer. Obrigada por assistir esse vídeo, eu vejo vocês no próximo.